Olá, meus amigos, minhas amigas. Chegamos ao capítulo final do nosso curso de Introdução à Ciência do Direito. Espero que toda essa nossa conversa, esses nossos debates até aqui tenham ajudado vocês a darem os primeiros passos firmes nesse trabalho árduo, porém muito gratificante, que é o estudo do direito. Estamos aqui exatamente agora para tratarmos das formas de conseguirmos coerência e completude do ordenamento jurídico. Quando a gente toca nesse ponto, né, a gente está mencionando, né, a gente está tratando das chamadas lacunas, que são aqueles espaços vazios em que a gente aparentemente não encontra nenhuma norma jurídica. Que por mais que elas queiram, por mais que o legislador queiram, né, realmente não dá para uma norma acompanhar a dinâmica das transformações da realidade social. A riqueza das relações sociais é sempre muito maior e muito mais rápida do que a velocidade com que normas jurídicas podem ser criadas. Então, o tempo todo, as relações sociais elas estão gerando novidades que o direito tenta acompanhar, a normatização tenta acompanhar, mas nem sempre consegue. Então, a gente vai perceber que invariavelmente, há pontos de lacuna ali. Poxa, isso aqui não é uma regra específica ainda, né? Há um vazio ali naquela norma jurídica. E, mesmo assim, não podemos deixar que aquilo fique sem uma solução caso alguma prerrogativa tenha sido violada ali. Se alguém se desentende numa dessas situações em que há uma aparente lacuna, não dá para o direito responder: ah, não tem uma norma sobre essa situação, então vocês que se virem aí. Não, de jeito nenhum. O direito ele tem essa função de estabilizar a sociedade, então ele precisa trazer uma solução para todos os litígios. O ideal é que haja uma solução pensada, colocada numa norma, com antecedência, até para que as pessoas saibam de antemão qual é a solução para aquele tipo de situação. Mas quando não há uma norma então específica, ainda assim o direito precisa apresentar uma resposta. Então ele precisa achar meios de preencher suas próprias lacunas, o que, né, a doutrina vai chamar de meios de colmatar as lacunas, que é uma expressão que assusta, mas que nada mais quer dizer de como, né, nada mais quer significar do que preenchimento desses vazios. Então, pode existir uma falha na norma jurídica, mas a gente precisa ser capaz de observar, interpretar o sistema jurídico e suprir essa falha, dizendo, não, nesse caso a solução é essa, baseado aqui nessa interpretação e etc. Aquela própria lei de introdução às normas do direito brasileiro, aqui tantas vezes comentadas, né, como uma norma que, como o próprio nome diz, né, introduz ali como que o direito brasileiro precisa se desenvolver. O artigo 4º dessa chamada, apelidada LINDB, né, em razão da sigla, né, que é a expressão Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro forma, o artigo 4º vai dizer: quando a lei for omissa, o juiz vai decidir o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. E aí você já percebe que o nosso ordenamento, já de antemão, está estabelecendo pelo menos 3 formas de suprir lacunas do ordenamento. Analogia, costumes, a gente vai ver lá que o costume não é exatamente uma forma de integração. Então, refazendo a minha frase, pelo menos duas estratégias para suprir as lacunas: analogia e os princípios gerais do direito. Mas vamos ver mais detalhes sobre isso, né? Avaliando agora os chamados meios de integração. Primeiro, como que se constata uma lacuna e como que a gente vai preenchê-la, integrando, tornando íntegro o nosso sistema jurídico.
Beleza. A integração, o trabalho de integração, ele pressupõe que o intérprete tenha usado todas as técnicas interpretativas e ainda assim não tenha achado solução para aquele caso. Então, ele usou a interpretação histórica, teleológica, sistemática, e nada disso foi capaz de apontar como aquele litígio ali precisa ser resolvido, como que uma norma já existente responde àquele litígio ali colocado. Então, o intérprete faz um exame do sistema jurídico como um todo, vai interpretando as normas jurídicas que ele encontra, vai aplicando as regras, as técnicas conhecidas, e ao final de tudo ele percebe, olha, não achei uma norma para esse caso, temos uma lacuna. Se temos uma lacuna, vamos agora para o passo seguinte, né? Já usamos as técnicas interpretativas, não deu para usar uma norma que já existe para aquele caso, nem mesmo a partir da interpretação extensiva, então vamos pegar o artigo 4º da LINDB e lançar a mão dos meios de integração, analogia ou princípios gerais do direito. Como eu pontuei, né, o costume, apesar de estar colocado no artigo 4º como um meio de solução para a hipótese da lei ser omissa, na verdade, o costume, como a gente avaliou até em vídeos lá de trás, ele é uma norma jurídica. É uma norma jurídica típica, ela só não é uma norma jurídica escrita. Então não dá para a gente dizer que o costume é um meio de suprimento da ausência de norma. O costume, ele é a norma propriamente dita. Então daria para a gente interpretar o artigo 4º da LINDB, nessa parte do costume, como se ele quisesse dizer o seguinte: quando a lei escrita for omissa, o juiz pode aplicar a lei não escrita, a norma costumeira. Se nem a norma costumeira existir, aí sim vamos para a analogia, aí sim vamos aplicar o princípio geral do direito. Beleza. Dito isso, o que podemos entender por analogia? Analogia é um modelo de solução ali de um litígio baseado numa outra norma jurídica que não foi feita para aquele caso concreto. Não é a mesma coisa da interpretação extensiva? Não, a interpretação extensiva, você aplica aquela norma específica, entendendo que ela se aplica àquele caso, só que literalmente parece não ser essa a conclusão, mas você estende o alcance daquela norma a partir desse meio interpretativo. Na analogia, é bem mais do que isso, né? Você pega uma regra que claramente não serve para aquele caso, explicitamente não é voltada para aquele caso, mas você ainda assim aplica, porque diante da percepção de que há uma lacuna, só lhe resta solucionar aquela situação a partir da analogia. Então, vamos pensar aqui um exemplo de interpretação por analogia que tenha se dado em casos concretos. Deixa eu puxar pela memória aqui. Isso é comum, é razoavelmente comum no direito penal, né? Quando você encontra, quando é criada uma norma que beneficia o réu, por exemplo, no tráfico de drogas, que é considerado um crime hediondo. E aí, uma pessoa que tenha sido condenada e cumpra pena por um outro crime hediondo, ele diga, olha, por analogia, isso pode ser aplicado ao meu caso. Essa regra, está aí o texto dela, claramente não está voltada a esse crime específico, mas a gente percebe que é uma regra que tem uma política criminal específica, né, que está querendo talvez reduzir a população carcerária, então está colocando aqui um benefício para a soltura condicional de quem tenha praticado que algum crime hediondo. E no meu caso não é exatamente esse crime que está aí colocado, mas como é um caso análogo, que é um crime hediondo, reputado como hediondo também, esse benefício deve ser aplicado por analogia. Quem estuda muito direito penal vê esse tipo de argumento e raciocínio sendo
bastante aplicado. Beleza, se a analogia der conta do caso, né? Pô, essa situação não está normatizada, mas a gente aplica por analogia uma norma de um outro caso, está resolvido. Claro que a analogia ela tem alguns critérios, né? É preciso que a situação seja semelhante, a gente não pode aplicar uma norma para um caso absolutamente diferente do outro, né? É preciso que haja algum contato ali, alguma base de comparação para que você entenda que a analogia seja possível. E se não for o caso, pensa, olha, todas as normas que já existem tem nada a ver com essa solução, não dá para aplicar nenhuma regra analógica aqui, ou análogo para esse caso. Então, a solução é partir para o outro meio de integração, que é o princípio geral do direito. Então, você vai buscar nos princípios, nos valores que permeiam o sistema jurídico como um todo, a solução para aquele caso. Bom, quais são esses princípios, né? Esse trabalho de aplicar esse meio de integração, ele começa difícil até na identificação do que são esses princípios gerais, né? E aí, claro, você vai encontrar correntes doutrinárias apontando para conjuntos maiores ou menores de princípios, e numa busca aí de uma identificação mais objetiva, mais prática, é razoável que a gente possa dizer aqui que os princípios gerais do direito, eles são encontrados na Constituição. E é razoável a gente afirmar isso porque ninguém vai discordar que os princípios constitucionais são princípios gerais do direito. O que você pode encontrar são alguns doutrinadores dizendo que existem outros princípios além daqueles da Constituição. Mas pelo menos ali a gente encontra a solução. A gente encontra concordância. Então, sem medo de desagradar ninguém, a gente pode dizer, ó, os princípios gerais do direito são aqueles que estão colocados na Constituição. Pelo menos aqueles ali podem ser considerados integrantes dessa categoria, né? E se você está se perguntando, poxa, mas que princípios constitucionais são esses? Bom, basta você fazer uma leitura rápida, ainda que rápida, do texto constitucional, e você vai ver logo nos primeiros artigos a listagem de uma série de princípios. E ao longo da Constituição, né, outros princípios vão sendo colocados como reguladores de certos interesses, né, de certos conjuntos de pretensões. Então, você vai encontrar princípios da ordem econômica, por exemplo, né? Mas nos artigos iniciais você percebe esses princípios gerais. Princípios da República, fundamentos da República, princípios fundamentais, né? E ali a gente vai encontrar menções à justiça, à dignidade do ser humano, isonomia, igualdade, publicidade, anterioridade para a cobrança de impostos, o princípio republicano. Tudo isso pode ser utilizado para solucionar uma lacuna, claro, né? Poxa, tem uma solução aqui, uma situação que não tem solução, não tem nenhuma norma. Poxa, tenta aplicar aí por analogia alguma outra. Não encontrei, bom, então vê lá nos princípios constitucionais, aplica o princípio da igualdade, aplica o princípio da isonomia, da liberdade, né? E vê de que maneira esses princípios podem sugerir uma solução para esse caso concreto. Eu estou em dúvida aqui se deve ser permitido a um cidadão fazer algo ou não fazer. Bom, ver o que a norma diz a esse respeito. Não, não tem norma sobre isso. Então, por analogia, não dá para aplicar nem analogia. Bom, então, pelo princípio da liberdade que a Constituição estabelece, quem não for prejudicar ninguém ao fazer essa determinada conduta, está liberado. O princípio da liberdade vai permitir que esse tipo de situação, já que não prejudica ninguém, seja admitido. E ainda assim, ó, depois de tudo, nem nos princípios gerais do direito a gente encontrou solução. Aí cabe o uso da equidade. Equidade é a percepção daquilo que o julgador entende como justo. Ele vê um litígio, o julgador vai buscar numa norma a solução para aquele litígio, ele não encontra. Ele usou os critérios, as técnicas interpretativas, não encontrou. Então, ele vai
concluir que há uma lacuna, vai tentar usar, então, as normas não escritas, os costumes, também não acha solução. Então, vai partir para os meios de integração. Analogia, não foi possível achar resposta. Vê se os princípios gerais do direito dizem alguma coisa. Poxa, nenhum. Esse caso aqui é tão específico, tão novo, tão inovador, tão disruptivo, né, como as pessoas gostam de dizer hoje em dia, que nem os princípios gerais do direito dão conta disso. Então, julgador, cabe a você usar a equidade. Use a sua noção do que é justo e decida esse caso concreto a partir dessa noção. A equidade tem, sim, esse viés subjetivo, impreciso. É claro que a equidade, para mim, é diferente da equidade das outras pessoas. A noção do que é justo para mim não vai coincidir com a noção do que é justo para as outras pessoas. Então, solucionar litígios a partir da equidade é sempre polêmico, digamos assim, porque a fundamento daquela decisão será a noção de justiça e outras pessoas podem não compartilhar dessa noção de justiça e discordar, então, da solução dada. Mas lembremos, né? Só vamos aplicar a equidade quando as normas escritas não deram conta, norma costumeira não resolveu, analogia não solucionou, nenhum princípio geral do direito é aplicável ao caso, e aí, para você não deixar a situação, então, sem solução, realmente vamos ter que nos contentar com o senso de justiça do julgador. Pode não coincidir com o nosso próprio senso de justiça, mas alguma solução esse litígio precisa dar, precisa ter. A lei de introdução às normas do direito brasileiro deixa claro, o juiz tem que solucionar os litígios que lhe são colocados à sua análise. E se não há nenhuma norma e nenhum meio de integração que dê conta do caso, realmente a equidade, com todas as suas limitações ou imprecisões, realmente a equidade é que vai ter que sustentar a resposta, né? E é isso, meus amigos. Foi um prazer tratar esses temas todos com vocês. Agradeço demais a atenção, vocês terem prestigiado esses vídeos aqui até o final. Com isso, me despeço. Espero que essas nossas conversas tenham sido úteis para vocês. Muito obrigado de verdade e espero revê-los nos estudos de outras matérias. Valeu, abraço, até a próxima.